O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, e também estão conosco pelo canal no YouTube, Uma Impiedade, neste caminho de proclamar a palavra a todo momento. E esse caminho só é possível com você, membro da família dos devotos, que nos ajuda. Hoje, com os sinos nas torres do que será o campanário Nossa Senhora Rainha da Piedade, rendemos graças pela ajuda de cada um que nos ajuda a dar esse passo. E fica o convite, se você não é membro da família dos devotos, a nos ajudar a não só proclamar a palavra, não só a cuidar daqueles que precisam de um apoio emergencial, mas também cuidar dessa casa e fazer com que ela tenha a exuberância e a riqueza do que é propriamente nosso. Nós mineiros, nós brasileiros, deixar com que o Evangelho ecoe a todas as pessoas. Deixar o Evangelho ecoar. Entretanto, os maiores empecilhos para que o Evangelho ecoe, para que nosso Senhor Jesus Cristo se faça conhecido, não é a dificuldade de falar dele. Até porque isso é fácil. Hoje, se nós ligarmos a TV, o rádio, pegarmos o nosso celular, temos inúmeros discursos falando sobre Jesus Cristo. Temos inúmeros discursos falando de salvação. Alguns discursos cristãos, outros não. Temos falas de todo tipo. Entretanto, a necessidade que se faz presente hoje é estarmos muito bem atentos para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos não nos traiam. Nós podemos ouvir uma voz e confundir com a voz de alguém que nos é muito precioso, às vezes até pela saudade. Diante de algumas circunstâncias, quando temos uma pessoa enferma, por exemplo, aquela saudade aperta, nós podemos, como que escutar a voz de alguém e sairmos à procura dela, e essa pessoa não estar ali. Isso aconteceu esses dias comigo, com uma pessoa que está viva. Escutei aquela voz e falei, me parece a voz de fulano. Uma pessoa muito preciosa para mim. Fui ver, abrir a porta do corredor assim, foi inclusive aqui na Ermida. A Gorete não estava presente. Abri, olhei, não tem ninguém. É interessante como nós podemos ver coisas conforme o nosso medo, a nossa ansiedade.
Podemos ver pessoas ou podemos até mesmo ver coisas. Tem um animal que se soltou da redondeza, um burro. E outro dia subindo aqui, eu olhei assim e falei, mas o que é aquilo ali, gente? Olhem, eu preocupado com uma pessoa, olhei e imaginei, o que fulano está fazendo ali? Eu não vou falar o nome de fulano, porque senão vira complicação. Mas era o burro. Inclusive o dono, se estiver procurando, pode procurar o santuário, porque o burro está aqui. Até ontem ele estava com foto por aqui. Meus caros, a aparência também pode nos enganar. E o exemplo mais bonito e simples que eu posso trazer, novamente, é uma reflexão que nós fizemos na semana passada, quando o rei Saul, que é citado hoje, na primeira leitura, foi escolhido como rei de Israel. A descrição de Saul era que um homem bonito, garboso, inclusive a senhora que estava aqui até riu na hora, e que a descrição diz, acima dos ombros, ninguém sobressaía a Saul. Então era um homem que realmente chamava atenção. E hoje, mais uma vez, na narrativa que temos do primeiro livro de Samuel, o mesmo erro quase foi cometido novamente. Samuel, o profeta, vai ungir o futuro rei que substituiria Saul. E ele vai com medo, às escondidas. Ele vai inclusive levando um animal para que pudesse ser oferecido em sacrifício. Chega na casa de Jessé e vai ungir aqueles que lá estavam. E a primeira coisa que ele percebe é Eliabe. No entanto, que a narrativa do livro do Samuel vai dizer qual é a impressão que ele tem dentro de si. Sem falar nada, mas dentro de si. Ao ver Eliabe, ele diz, certamente este é ungido do Senhor. E o porquê? Porque Eliabe, sendo o mais velho, provavelmente era de grande estatura e de bela aparência. Mas em seu coração ele mesmo escuta o Senhor dizer, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei, não o escolhi. Não julgo segundo os critérios do homem. E a princípio, sejamos muito bem honestos, o que nós usamos para o julgamento é aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que escutamos. E algumas vezes essas coisas nos jogam para o buraco. Mulheres ou homens bonitos, quando abrem a boca, podem ser um desastre. A aparência bonita de alguma coisa pode parecer encantadora, mas pode ser mortal, visto a própria natureza. Os sons encantadores podem nos tirar a atenção de algo que é perigoso. Os nossos sentimentos podem fazer com que um elogio se torne um insulto, uma advertência se torne um conselho. Tudo porque os nossos sentimentos também podem nos trair. E aí está aquilo que é o nosso maior dificultador no tempo presente, de reconhecer realmente quem anuncia a palavra. O maior dificultador são as nossas paixões, as nossas impressões temerárias, para não dizer a nossa falta de juízo, de nos deixar levar por aquilo que encanta.
Por isso a narrativa do livro de Samuel é tão bonita e rica. Porque hoje o Senhor nos alerta justamente. Davi, que era raquítico, pequeno, narrado por 3 vezes a sua escolha. 3 vezes. A primeira como um homem que vai ajudar os irmãos levando alimento. Depois outra que ele estava no campo servindo. E outra, a eleição que agora escutamos. O ponto principal é dizer o seguinte: o Senhor nosso Deus escolhe não segundo os nossos critérios, até porque eles são enganadores, mas Ele julga e observa com profundidade. Isso é fundamental para sabermos que, se escolhemos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, estamos à disposição dEle, precisamos educar as nossas impressões primeiras. Porque nem sempre o que encanta os ouvidos conduz à salvação. Nem sempre o que enche os olhos é realmente belo. Nem sempre aquilo que sentimos condiz com a verdade. Muito pelo contrário, os nossos sentimentos podem nos enganar. Samuel, ao cumprir a sua missão, quase foi enganado pelos seus sentidos. Mas o principal é educarmos o nosso coração, educarmos a nossa mente, educarmos os nossos ouvidos para, atentos à palavra, fazermos o que o Senhor pede de nós. Se fôssemos olhar a princípio a narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, nós poderíamos inclusive achar que era justo a interpelação que fazem a Jesus Cristo, dizendo: os seus discípulos no dia de sábado estão fazendo o que não é permitido. Poderíamos achar justo porque na tradição judaica era realmente proibido trabalhar no dia de sábado. Mas o ponto principal é: o que rege os julgamentos do nosso coração? É uma mera e estrita obediência à lei, porque essa lei ela existia, ou é reconhecer quem deve ter a autoridade sobre nossa história particular, comunitária? Quem? Se for o nosso julgamento primeiro, poderíamos olhar: eles realmente estão corretos em perguntar a Jesus isso. Entretanto, Jesus, sabemos hoje, Ele é o Salvador e aquele que vem realmente reinar e nos conduzir para a verdadeira vida. Isso sabemos. Portanto, conseguimos entender a resposta deles: eu não vim para servir ao sábado. O sábado foi feito para o homem a quem eu vim salvar. Ele foi feito para o ser humano a quem eu vim salvar. E não foi o homem feito para o sábado. E nos nossos julgamentos primeiros, somos capazes de inverter a lógica. Me faço entender. No tempo presente, olhamos pessoas que, por suas paixões, são capazes de ignorar a ciência, são capazes de ignorar ensinamentos básicos e escolher um caminho que não conduz à segurança, visto o crescimento assustador de mais de 700% de pessoas que são contaminadas por Covid e, segundo informações que tive e escutei e também li num jornal, se eu estiver errado, eu peço perdão de antemão. Peço perdão de antemão. O risco de contaminação de pessoas por Covid, por aquelas que não foram vacinadas, é muito maior do que aqueles que foram vacinados. Não estou dizendo que aqueles que foram vacinados não poderão se contaminar. Eu estou dizendo que o número de contaminação maior está entre aqueles que não foram vacinados. Se eu estiver errado, segundo a fonte que pesquisei, me perdoem. Mas esse não é o ponto central. Somos capazes de inverter a lógica onde, por exemplo, aquilo que é seguro se torna instável. Tanto da vacinação,
quanto também a procedimentos básicos de cuidado com as pessoas. Somos capazes de verter a lógica de pensar que até pouco tempo nós não tínhamos recursos para muitas coisas. Agora nós temos um entrave aonde a nossa economia já está prestes a um rombo de 100 bilhões para um lugar onde não tinha recursos. Invertemos a lógica quando a nossa escolha por escutar o Evangelho parte pelas nossas paixões, por aquilo que nos agrada. Isso é a inversão de lógica. E sabem por quê? Porque em Samuel, vemos que as paixões, a impressão primeira de Samuel poderia levá-lo a um erro. O levaria a um erro a ungir Eliabe. E, na verdade, o escolhido era Davi. Somos levados a um erro, como, por exemplo, essas pessoas a perguntarem: quem é este homem que agora está fazendo aquilo que não é permitido no sábado? E os seus discípulos também? E nos esquecermos da lógica entre socorrer a quem precisa, fazer o que é preciso e obedecer a uma regra, o que devemos fazer. De tal maneira, meus irmãos, o que vemos, o que escutamos e o que sentimos nem sempre pode ser considerado como critério para a tomada de nossas decisões, porque o nosso coração, na imagem mais bonita que ele pode carregar, ele pode ser seduzido pelo belo. E não nos esqueçamos que existem árvores belíssimas, ervas lindas, animais esplendorosos, inclusive pequenos sapos, que são lindos, mas que podem nos matar. Assim também na vida, assim também com as narrativas. Podem não matar o nosso corpo, mas podem tirar a nossa esperança. Por isso, na liturgia de hoje, tão simplesmente, um convite nos é feito. Estarmos atentos sobre aonde os nossos olhos recaem a atenção. É seguro? Aonde os nossos desejos querem nos levar? É prudente? Aquilo que escutamos realmente tem sentido? Aquilo que sentimos condiz com a verdade? Os casais sabem muito bem. Pode-se fazer um elogio para a mulher num determinado dia e arrumar uma briga, não é? Aqueles que são casados. Conforme o estado, gera-se um problema. Uma brincadeira inadequada no momento inoportuno pode ter um problema. Às vezes, perceber que o silêncio de um esposo é simplesmente o desejo de ficar sozinho pode parecer, pelo sentimento, como uma rejeição. E às vezes é só o desejo de estar em silêncio. Os nossos sentimentos podem nos enganar. Por isso o Senhor, na liturgia de hoje, nos apresenta esse caminho. As nossas escolhas não devem estar regidas simplesmente pelo que vemos, pelo que escutamos, pelo que sentimos. É necessário escutar com profundidade a vida, as pessoas e também a Escritura. Que o Senhor nos ajude a isso. Confiemo-nos a Ele e, de pé, apresentemos nossas preces.